os Cavaleiros Templários. Esses bravos guerreiros do passado, que ainda hoje, mais de 7 séculos depois de sua destruição oficial, continuam a instigar a imaginação e a curiosidade de tantas mentes ao redor do mundo. Hoje vamos mergulhar profundamente nos mistérios ocultos dos Templários e seus ritos esotéricos. Vamos explorar as enigmaticidades que cercam essa ordem antiga e tentar desvendar os segredos que eles levaram para seus túmulos. Os Templários surgiram no início do século XII, fundados oficialmente em 1119. Eles eram uma ordem militar cristã criada para proteger os peregrinos que viajavam para a Terra Santa. Mas seus objetivos, suas práticas e seu legado vão muito além das batalhas travadas na areia quente do Oriente Médio. Primeiro, precisamos entender que os Templários não eram apenas soldados. Eles eram monges guerreiros, levando uma vida de rigorosa disciplina espiritual e militar. E essa combinação, por si só, já é fascinante. Mas o real interesse vem dos mistérios esotéricos e das crenças ocultas que cercavam essa ordem. Os Templários adotaram um código de conduta que incluía não só disciplina militar, mas uma profundidade espiritual que poucos conseguem acessar. Agora imaginem-se no papel de um jovem cavaleiro sendo iniciado na ordem. Você é levado a uma sala secretíssima, onde cicatrizes, queimaduras e até amputações são testemunhos silentes da lealdade e da devoção dos seus irmãos mais velhos. Ao entrar, você percebe que este não é apenas um local de reunião, mas sim um espaço carregado de simbologia. Velas acesas iluminam padrões intrincados no chão, formando sigilos e pentagramas. Pinturas que retratam eventos apocalípticos e metáforas espirituais cobrem as paredes. Esse é o início da sua jornada para o esoterismo templário. Mas do que consistem exatamente esses ritos esotéricos? Primeiramente, é importante saber que boa parte do conhecimento que temos hoje é fragmentário, cercado de lendas e construções posteriores. Ainda assim, o que temos é rico e profundamente intrigante. Os Templários eram conhecidos por suas cerimônias secretas e códigos de conduta que iam além da mera prática cristã. Eles incorporavam elementos de alquimia, cabala e até possivelmente tradições herdadas dos gnósticos. A ideia era atingir um estado superior de consciência espiritual que os tornasse não apenas guerreiros de carne e osso, mas também defensores espirituais do cristianismo. Na base da montanha de mistérios há o Baphomet, talvez o símbolo mais controverso. Algumas teorias sugerem que Baphomet não era um ídolo pagão, mas uma representação secreta da sabedoria humana, associada à cabala. Os Templários supostamente utilizavam este símbolo como uma ferramenta para meditação e elevação espiritual. O universo dividido entre o feminino e o masculino, o bem e o mal, a luz e a escuridão, esse ídolo pode ter sido uma chave para decifrar os segredos da existência. Outro mistério envolto em sombras é o Santo Graal. Há quem diga que os Templários estavam em posse do Graal, a taça que Jesus Cristo usou na última ceia e que é considerada um receptáculo sagrado com poderes miraculosos. Mas o que é realmente o Santo Graal? Alguns acreditam que ele é uma metáfora para um segredo espiritual profundo, um conhecimento oculto que os Templários guardavam às 7 chaves. Parece claro que, para os Templários, o conhecimento espiritual e esotérico era tão valioso quanto suas espadas. Eles acreditavam firmemente que não se tratava apenas de lutar na Terra Santa, mas também de purificar suas almas e se preparar para batalhas espirituais cósmicas. Imaginemos agora um de seus ritos noturnos. À luz de estrelas e tochas, os cavaleiros se reuniam em círculos, usando trajes brancos e cânticos graves. A lua cheia lança sombras alongadas, enquanto um mestre templário proferia palavras em uma língua antiga que ressoavam nos corações dos presentes como um chamado transcendente. Banhos rituais com água benzida, meditações profundas e visualizações guiadas para alcançar reinos superiores de percepção completavam essa cerimônia. Dá para sentirem o frio na espinha? Isso não era apenas ritualismo vazio. Era um caminho para a transcendência. No centro dos rituais havia o Livro das Horas. Não era um grimório de feitiços, mas um compêndio de orações, salmos e meditações específicas para cada hora do dia. A crença era que, ao segui-lo escrupulosamente, o cavaleiro conectava sua vida cotidiana ao cosmos e a Deus, sincronizando sua existência com a divina ordem universal. Cada hora do dia tinha um significado espiritual,
uma oportunidade para se conectar com o divino e aprofundar a própria espiritualidade. A associação dos templários com a geometria sagrada é outra faceta fascinante. Eles eram construtores habilidosos e grande parte de sua arquitetura ainda empolga estudiosos até hoje. Acredita-se que, através do uso de ângulos específicos e proporções, eles criavam estruturas que eram antenas espirituais, capazes de canalizar e concentrar forças cósmicas. Essas construções não eram apenas belas, eram projetadas como portais entre o mundo terreno e o divino. Pense, por exemplo, na Catedral de Chartres, na França. Não há provas concretas de que os templários estiveram diretamente envolvidos em sua construção, mas a catedral é rica em simbolismos esotéricos e geometria sagrada. Aquelas rosáceas de vidro não são apenas ornamentos, são mandalas, representações da harmonia cósmica e da alma humana ao mesmo tempo. Se mergulharmos ainda mais fundo, vamos encontrar a iniciação secreta dos templários, que muitos afirmam ser um dos rituais mais bem guardados. Acredita-se que no cerne da iniciação havia um beijo ritualístico em pontos específicos do corpo do cavaleiro neófito, como o umbigo ou até mesmo as nádegas. Para muitos, isso soa como algo escandaloso e inadequado. No entanto, interpretando isso do ponto de vista esotérico, pode-se perceber uma reviravolta. Alguns estudiosos sugerem que tais atos eram simbólicos, representando a humildade, a aceitação completa do corpo e da alma, e a purificação interior, rompendo com os preconceitos materiais da época. Também existe a intrigante relação dos templários com os assassinos, uma seita muçulmana conhecida por seu misticismo e técnicas de combate. Enquanto lutavam incansavelmente das duas margens do mesmo conflito, templários e assassinos compartilhavam uma espécie de respeito e, possivelmente, conhecimento esotérico. Algumas lendas sugerem que ambos trocaram segredos espirituais, influenciando profundamente suas respectivas ordens. E, claro, não podemos esquecer a suposta aliança dos templários com os maçons. Embora essa ligação ainda seja rodeada de controvérsias, muitos maçons consideram os templários como precursores espirituais. A maçônica cruz templária é um testemunho desse elo, representando a busca profunda de ambos por sabedoria, verdade e iluminação espiritual. Mas o que aconteceu com esses segredos após a perseguição brutal que culminou no ano fatídico de 1307? O extermínio dos templários pelo rei Filipe IV da França foi um evento trágico e cheio de mistérios. Se o dinheiro dos cavaleiros fosse o único objetivo, por que tanto zelo para extirpar a ordem inteira? A teoria prevalente é que o rei e seus aliados temiam justamente esses segredos espirituais, que poderiam desestabilizar seu poder ou desafiar suas crenças estabelecidas. Os cavaleiros que sobreviveram à repressão levaram seus segredos consigo, no mais puro silêncio. Conta-se que muitos desses conhecimentos foram assimilados por outras ordens esotéricas e impregnaram tradições secretas que perduram até hoje. Por isso, os mistérios dos templários continuam vivos, ressoando em nossas culturas e em nossa eterna busca espiritual. Aqueles que se aventuram a seguir os passos dos templários geralmente se fascinam com o cruzamento entre o físico e o espiritual, entre a guerra e a paz interior. Pois, no final, é sobre isso que os ritos templários tratam, a eterna luta por equilíbrio e iluminação. Portanto, mergulhem, queridos ouvintes, nessa jornada com mente e coração abertos. Questionem, investiguem e permitam-se ser levados por essa onda de mistérios e verdades ocultas que os templários nos legaram. Pois talvez, ao desvendarmos seus segredos, desvelamos partes ocultas e profundas de nós mesmos. Agradeço profundamente por terem me acompanhado nesta viagem ao coração dos Cavaleiros Templários. Que este conhecimento inspire não apenas suas mentes, mas também suas almas, na busca incessante pela verdade e iluminação espiritual. Até a próxima exploração dos segredos ocultos do nosso mundo.